Bem, nós estamos aqui, vamos terminar essa última lição que nós estamos falando sobre Jesus sendo Filho de Deus. E nós vimos da última vez várias características de quem Jesus é para nós. Se nós soubermos quem é Jesus para nós, nosso relacionamento com Jesus, com o Filho de Deus, se torna mais pessoal, mais prático. Então nós vimos que Jesus, ele é o nosso Salvador. Nós vimos que Jesus é o nosso Redentor. Nós vimos que Jesus é o Cristo ungido de Deus, que remove todo fardo, despedaça todo jugo. Nós vimos que ele é o Logos, a parte dele ser o ser divino, não é? Nós vimos também que ele é o Eu Sou, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Hoje eu quero começar vendo com você a missão, o propósito tríplice da salvação de Jesus. Por que ele nos salvou? Por que Jesus salvou a humanidade? Se você for lá em Lucas, acompanhando aí na sua apostila, Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então nós já falamos que o homem precisa e está numa condição onde ele necessita de salvação. Ele precisa ser salvo do inferno, ele precisa ser salvo das enfermidades, da miséria, da pobreza. E Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Então a missão dele envolvia dar a sua vida em resgate, destruir as obras de Satanás, dar-nos a vida eterna, nos fazer nascer de novo na família de Deus, restaurar comunhão com Deus e reintroduzir o reino de Deus na terra ao homem. Você sabe muito bem que o homem, ele tinha o domínio sobre a terra. E por causa do seu relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, ele conseguia administrar muito bem tudo aquilo o que ele precisava administrar, porque ele era influenciado pela graça. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 10 a 11, vai dizer assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, já falando que essa salvação, ela está disponível através da morte e ressurreição de Jesus, mas ela é efetivada na nossa vida através do Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. E aí você pode ver aqui na sua apostila, eu não vou entrar em detalhe com relação a isso, mas você pode ver que os profetas do Velho Testamento anunciaram a vinda do Messias, que várias profecias se cumpriram, e tem aqui uma lista delas, para que você possa ver tanto do Antigo, e elas se concretizando no Novo Testamento. Mas eu quero entrar agora já, rapidamente, já na revelação da missão do Filho de Deus, no tocante à salvação. Você que é salvo, eu que sou salvo, e as pessoas que vão ser salvas, nós precisamos entender o porquê da nossa salvação. E número 1, a salvação nos dá a entender da libertação e da restituição do Filho de Deus. E nós vamos seguir aqui Lucas capítulo 4, verso 18 a 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando você diz que uma pessoa precisa ser salva, um dos primeiros níveis que você está anunciando para ela é libertação e restituição. E quando você fala de proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, você está falando da proclamação do ano do jubileu, ao som da trombeta. E essa trombeta aqui, nos dias de hoje, é a nossa voz profética.
São as declarações que nós fazemos, que chegam aos ouvidos dos homens, caem no coração como uma semente, produzem resultado, e a pessoa agora pode viver uma vida liberta, uma vida restaurada, porque alguém foi enviado para apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de libertação. Deus quer que cada pessoa nesse planeta viva uma vida de liberdade. Mas salvação não quer dizer só liberdade, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas a primeira coisa que Jesus vai proclamar é a libertação. Esse era o ano de libertação e de restituição. E Jesus proclama que aquele era o ano de jubileu eterno. A partir daquele dia, o homem poderia viver em liberdade eterna, em total dependência do seu Deus, voltando para aquilo o que eles foram criados para ser, para fazer. João capítulo 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Lá no capítulo 8, verso 31 e 32 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E discípulos são aqueles que se posicionam, eles não são obrigados, eles se posicionam para serem treinados. Discípulos são aqueles que se colocam para servir. Discípulos são aqueles que se colocam para aprender. Discípulos aqui em João capítulo 8, verso 31, diz, são aqueles que permanecem na palavra. São aqueles que permanecem em obediência à palavra. Foram libertos da escravidão, mas se posicionam como servos da palavra. É o que a palavra obediência significa. Você se colocar debaixo de uma palavra proferida para fazê-la cumprir. Então, quando você vê o verso 32, você só consegue entender o verso 32 de João capítulo 8, se você conseguir entender o verso 31. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que conhece a verdade? Quem conhece a verdade é aquele que anda todos os dias com a verdade. Quem conhece a verdade é aquele que ouve a voz daquele que é verdadeiro. Então Jesus estava dizendo, não é qualquer pessoa que é meu discípulo. O meu discípulo é aquele que ouve a minha voz, permanece na palavra, conhece a verdade e aplica a verdade. Então a evidência da verdade na sua vida é uma vida liberta. Como é que você pode mostrar para os outros que você anda na verdade? Quando você é livre. Quando você é livre. E Paulo chega ao ponto de dizer isso. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sou livre. Só que eu escolho um estilo de vida diferente. Eu escolho pensar diferente. Eu escolho honrar a Deus. Por mais que eu seja livre para fazer qualquer coisa, eu escolho honrar a Deus. E você vê que, por exemplo, a igreja, de um modo geral, é livre. É livre para adorar a Deus. É livre para se expressar para Deus. Mas a questão está, eu escolho fazer isso ou não? Todos nós somos livres, todos nós podemos levantar as nossas mãos em agradecimento a Deus, para bendizer o nome de Deus, abrir os nossos lábios e declarar aquilo que está aqui dentro. Nós somos livres para fazer isso, é um privilégio. Só que a minha pergunta agora é, será que nós estamos fazendo isso? Porque a evidência da verdade na minha vida é uma vida liberta. Então você vê que quando Jesus, ele liberta, ele restitui, ele quebra o poder do mal. Primeira coisa que ele faz na nossa vida, ele quebra a influência do mal na nossa vida. Então você vê isso na vida do endemoniado de Cafarnaum, o endemoniado cego e mudo, os endemoniados gadarenos, o endemoniado epiléptico, o endemoniado mudo. Jesus vem libertando.
Você vê isso na cura dos enfermos. Jesus vem curando os enfermos, liberando os enfermos daquela maldição. E você tem uma lista aqui na sua apostila das curas de Jesus. Jesus curando os enfermos. Isaías capítulo 61, verso 1 a 3, vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquela mesma passagem que nós lemos, mas agora no Velho Testamento. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então Jesus aqui ele está proclamando o reino de Deus. Jesus ergue a voz dele como mensageiro da verdade e proclama que existe um novo reino se estabelecendo, com uma nova cultura, com um novo padrão, e esse reino vem para arrasar o reino das trevas. Em Marcos capítulo 1, verso 14 a 15, diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus veio para trazer salvação, gente. Isso sugere que a vinda do reino não foi somente algo que deveria ser proclamado, mas era também um desafio, ao qual as pessoas deveriam responder. Então o Filho não foi enviado da parte do Pai e ungido com o Espírito somente com uma missão de pregar, mas sim ele veio para revelar Deus através de palavras, ações e de uma vida perfeita. Jesus veio para revelar Deus, o Pai, através de palavras, de ações e de uma vida perfeita. A obra redentora de Cristo, então, ela vai trocar a maneira como nós vivemos. Se nós estamos falando sobre o reino de Deus, e Jesus anuncia o reino de Deus, ele traz liberdade, e ele só não nos deixa ali pairando, aonde é que eu vou, para onde é que eu vou. Não, ele introduz o reino de Deus, e ele te conduz a uma vida no reino de Deus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o domínio do amor de Deus através do Filho. Esse reino, hoje, ele é governado pelo Filho. E quando Jesus vem, ele apresenta uma mensagem de libertação, mas não é apenas libertação. Ele também introduz nesse reino uma cultura que vai trocar a maneira como nós vivemos. Por isso a Bíblia fala aqui em Isaías, como nós lemos aqui em Isaías 61, que pôr sobre Sião os que estão de luto uma coroa. Porque coroa é símbolo de tempos de alegria, é símbolo de realeza, o contrário às cinzas que ela colocava sobre a cabeça. Reis, eles tinham que tirar a sua coroa em tempos de crise, muitas vezes em tempos de amargura, para trocar coroas por cinzas, para denotar que a nação estava em amargura coletiva. Mas aqui em Isaías capítulo 61, o Espírito diz que isso seria invertido. Você iria limpar a sua cabeça e colocar sobre ela uma coroa, que simbolizam os tempos de alegria. E coroa na cabeça é mudança de pensamento. É mudança de pensamento. É você adotar a tua posição como rei e sacerdote nessa terra. É você adotar um novo tipo de pensamento. A Bíblia fala em Efésios do capacete da salvação. E o capacete, ele protege a nossa mente. Ele protege a maneira como nós pensamos. Por isso é importante esse tópico, nós vemos o tópico de salvação, porque nós temos que entender que nós temos que proteger a nossa mente com uma mentalidade de que Jesus veio para nos libertar do império das trevas.
Então nós colocamos um capacete sobre a nossa cabeça, e esse capacete é chamado capacete da salvação. Nós temos que renovar a nossa mente constantemente no fato de que Jesus sim é o nosso Salvador. Foi Ele quem me libertou. E hoje eu tenho uma nova vida porque foi Ele quem me libertou. Foi Ele quem me resgatou do inferno. Foi Ele quem me libertou das trevas onde eu vivia. Foi Ele quem me libertou de um lugar abaixo do padrão que eu fui programado para viver. Todos os dias eu me lembro que eu tenho um capacete de salvação que protege a minha mentalidade. O capacete protege a mente com a realidade da salvação. E salvação, nós já falamos sobre isso, significa sozo. Sozo significa algo integral. Quando Jesus veio trazer salvação, a libertação, veja bem, quando Jesus falava a palavra salvação, ele não estava apenas falando de libertação, ele estava usando a libertação como um meio para que você pudesse encontrar a totalidade da sua vida. Quando você coloca o capacete da salvação, você está lembrando que Jesus já fez uma obra completa na tua vida. Que Jesus já fez uma obra perfeita na sua vida. Você se lembra que o teu espírito agora está em total comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. Não é apenas eu sou liberto e eu posso viver a vida como eu quiser. Não. O capacete da salvação nos lembra que nós somos um com Deus. E somos totalmente completos com Ele, ao ponto de dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada, porque Ele nos completa. Olha como é que salvação, o escopo de salvação é muito maior do que aquilo que nós sempre pensamos. Essa alegria que deve permear a nossa mentalidade é um grande ornamento para o que professamos. Trocando as cinzas por uma coroa de alegria. Não dá para você falar que você foi salvo, que você é salvo, com uma cara de tristeza, de dizer que você é completo em Deus. Não dá para falar sobre salvação e não abrir um sorriso no seu rosto para mostrar para as pessoas que você concorda com aquilo que você está professando. Falar da obra redentora de Cristo sem alegria é a mesma coisa que exibir um produto com sua embalagem danificada e dizer que funciona. E dizer que está valendo, que vai funcionar. A pessoa vai olhar para a embalagem e vai dizer, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Por que isso está amassado? Por que essa lata está amassada? Quando as pessoas não demonstram a alegria, e a alegria, gente, é fruto do Espírito. Isso quer dizer que Jesus te salvou e está produzindo em você o seu caráter. A Bíblia fala do óleo de alegria, que era o óleo usado publicamente nos convidados de uma festa. A Bíblia fala de vestes de louvor, que são roupas coloridas, que simbolizam louvor e gratidão. Então, vestes são símbolos de uma nova natureza. Isso a gente está vendo aqui de Isaías 61. Vestes de louvor são símbolos de uma nova natureza, uma nova identidade. Então, nossa vida hoje é o nosso louvor. Se você quer mostrar para as pessoas como é a sua vida hoje, a sua vida é o seu louvor. Vamos ler mais uma vez Isaías. Ele troca e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 51:3, porque o Senhor consolará Sião. Consolará a todos os seus lugares assolados. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Isso é o que se achará no povo de Deus. Isso é o que se acha no meio do povo de Deus, que tem a coroa ao invés de cinzas.
que tem o capacete da salvação, nos lembrando constantemente que nós somos completos em Deus. Quando você sabe que você é completo em Deus, não tem como você segurar o gozo e a alegria, a ação de graças, a voz de cântico, porque a sua nova natureza vai exibir todas essas características. Salvação nos fala que nós temos novas características. Você foi liberto das trevas. Deus te restituiu aquilo que outrora havia sido perdido por Adão. E é por isso que você responde com alegria na sua vida. Número 2, a salvação, ela fala de comunhão e discipulado. Número 1, fala de libertação e restituição, mas salvação também fala de comunhão e discipulado. E no verso 3, ele termina dizendo lá, no verso 3, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame. Com o objetivo de que eles mesmos se chamem de alguma coisa. Então, quando Jesus proclama o reino, ele estava chamando pessoas para estabelecer um novo relacionamento com ele, o qual se caracteriza pelo arrependimento e pela crença. Marcos 1, de 15 a 20, vai dizer, dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Aí você já vê uma proclamação. Jesus está proclamando, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui ele está dizendo, você tem que mudar de direção. Caminhando ao mar da Galileia, junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando ele no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Chamar-se, aqui em Isaías 61, verso 3, no finalzinho, é a evidência que aqueles que foram chamados agora aceitam uma nova realidade, a de se tornarem discípulos. E discipulado é feito em um ambiente de comunhão pessoal. Não dá para você se tornar discípulo de alguém à distância. Discipulado pede comunhão pessoal e prática. Então, número 1, o discipulado do reino é pessoal. Entenda isso. Não existe discipulado à distância. O discipulado do reino é pessoal. O Filho não chamou as pessoas para seguirem um conjunto de novas ideias apenas, mas acima de tudo para segui-lo. Ele chamou pessoas para aprender dele pessoalmente e não de um livro. João vai dizer, o apóstolo João vai dizer, Jesus dizendo em João capítulo 5, vai dizer que Jesus pega os fariseus e diz, gente, vocês conhecem o livro todo. E vocês dizem que nesse livro há vida. Só que vocês não vêm a mim para ter a vida. O livro nos leva até ele. O livro nos aponta o caminho para que nós possamos andar no caminho. E o caminho é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. Veja o livro de João. João vai dizer que a palavra não é um livro. A palavra é uma pessoa. E essa pessoa é a vida. E a vida era a luz dos homens. O discipulado é pessoal. Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo. E aqui essa interpretação do jugo quer dizer que tomar o jugo de um rabino era tomar os seus ensinamentos, interpretações da lei, para segui-los e praticá-los. Ou seja, todo rabino tinha o seu jugo, um conjunto de ideias, um conjunto de interpretações da lei. E ele apresentava isso, não era para qualquer pessoa.
ele apresentava isso para o seu discípulo. O seu discípulo tinha acesso ao jugo do rabino. Então Jesus vem e ele apresenta o jugo, mas olha como é que ele apresenta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele não está falando aprendei do jugo, aprendei de mim. Você vai entender o meu jugo, mas você não vai seguir as regras. Você vai ver a prática da minha vida e você vai seguir a prática da minha vida. Porque eu sou manso e humilde de coração. Quando você fizer isso, você vai achar descanso para a vossa alma. Ou seja, você vai encontrar, sabe aquele sentimento de cheguei onde deveria chegar? Alcancei o que eu queria, descanso para a vossa alma. O que vocês estão procurando? Vocês vão achar o que vocês estão procurando quando você tomar os meus ensinamentos e aprender de mim. Então, mais do que aprender da Bíblia, nós temos que aprender do Espírito Santo, nós temos que aprender de Jesus. Por isso, nós entendemos que a salvação é importante na nossa vida, porque fala de comunhão e discipulado. O discipulado do reino é absoluto e custoso. O Filho chamou as pessoas para deixarem tudo e o seguirem plenamente. Tornar-se um discípulo de Jesus não é meramente uma resposta emocional ou um assentimento mental ao seu ensino. É uma decisão permanente de seguir o Filho, aprender dele, obedecê-lo e ficar perto dele o tempo todo. Há uma progressão óbvia na mensagem que o Filho traz do reino. Primeiro, ele chama as pessoas para mudarem o modo que pensam sobre Deus. Em seguida, ele as chama a crerem nele, confiarem nele e dependerem dele completamente. Então, ele as chama para segui-lo de perto e se tornarem seus discípulos com o intuito de se tornarem como ele. Para que eles pudessem amar como ele, para que eles pudessem dar como ele, para que eles pudessem servir como ele, para que eles pudessem agir como ele, para que eles pudessem ir como Jesus foi. Jesus era o padrão, era o primeiro dentre muitos, para a glória do Pai. Essa comunhão e transformação causa uma transformação de propósito na nossa vida, que é o desejo por proclamar e anunciar esse reino que nos conquistou. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, olha só que interessante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que se chamem, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra virtude aqui fala de qualquer qualidade, bons predicados, boas coisas, que evoca uma estima, um prazer por aquilo. Fala do valor intrínseco, da excelência moral e da bondade. O que Pedro estava querendo dizer aqui? Que nós temos que proclamar as qualidades daquele que nos chamou. E nós fomos chamados por Jesus. Então, a nossa proclamação é de dizer para os outros as qualidades daquele que nos chamou. E deixar o Espírito Santo fazer a obra. A mensagem libertadora que te alcançou deve ser a mensagem que através da sua vida alcança a outros. Preste atenção, mostre a outros quem seu Deus é e o que Ele tem feito em você. Mostre as qualidades do seu Deus na sua vida. Quando as pessoas perguntarem, você fala, não, eu estou seguindo o padrão de uma pessoa. Eu estou seguindo o padrão, o padrão não é o meu. O que Adão queria quando ele comeu da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal? Não era só independência. Quando ele come do fruto da árvore do bem e do mal, ele estava querendo dizer, eu quero ter a capacidade e a autoridade de definir o que é bom ou mal na minha vida. Porque até aquele dia, Deus nunca disse para ele o que era bom e o que era mal. O homem tinha que confiar plenamente em Deus.
O homem tinha que confiar e depender, crer, obedecer completamente a Deus. E o diabo vem e ele diz: você não quer ter uma certa autoridade na sua vida, não? Você não quer ter uma certa independência na sua vida, não? Então faz o seguinte, come desse fruto, porque a partir do momento que você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. E se Deus conhece o bem e o mal, Ele consegue dizer para você o que é bom e o que é mal. A Bíblia está cheia de conselhos nos dizendo o que é bom e o que é mal. Porque é Deus declarando o seu padrão para nós. E o homem diz: não, eu não quero mais depender de Deus, eu quero saber por mim mesmo e classificar o que é bem e mal a partir da minha perspectiva. E o que Jesus nos convida a fazer através dessas virtudes é declarar o que é bom dele, através das nossas vidas. A minha vida tem que declarar que Deus é bom, eu confio nele. Ah, mas você não acha que está sendo roubado? Meu Deus vai me dizer. Ah, você não acha que você tem direito, que estão te fazendo mal, que estão te dando uma bandeja aí de coisas ruins para comer? Não, meu Deus vai cuidar de mim. E nós vemos a vida de uma outra perspectiva. Olha só o que Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Ou seja, ele não vivia segundo o regime da lei. Ele aqui diz que para outras pessoas, ele fazia o que a lei muitas vezes pedia ali a cabo, justamente para não ser escândalo para aqueles que viviam segundo a lei. Então ele fala: para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Nós não podemos usar a lei para poder viver na graça. Ou é a graça ou é a lei. Nós temos que escolher se nós estamos na graça ou na lei. A Bíblia diz que se nós estamos na graça, nós não precisamos mais da lei, porque a graça em si é uma outra lei. Nós não podemos espiritualizar a lei ou gracificar a lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, é claro, eu estou debaixo da graça de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Verso 23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, na Bíblia Viva, Atos 13, 46 e 48, diz assim: então Paulo e Barnabé declararam corajosamente, era necessário que essa boa nova que veio de Deus, primeiro fosse dada a vocês, os judeus. Mas já que vocês não a aceitaram e mostraram que não merecem a vida eterna, pois bem, nós oferecemos a salvação aos das outras nações. Pois foi assim que o Senhor ordenou, quando disse: eu fiz de você uma luz para os outros povos, para guiar todos, dos mais distantes cantos da terra até a minha salvação. O que Deus está fazendo é atrair os povos para essa salvação. A salvação que liberta, a salvação que restaura,
A salvação que traz comunhão com Deus e a salvação que traz o discipulado, que traz você para perto, para você se tornar discípulo. Veja bem, você vivia no reino das trevas, tudo que você sabe é trevas. De repente vem um outro camarada que diz que um outro reino, com uma outra cultura, está próximo, com todos os seus benefícios, você se associa àquele reino e a partir de agora você tem que observar as regras desse reino. E você se submete. Ninguém é obrigado a entrar no reino. O reino de Deus tem os seus benefícios, o reino de Deus, no reino de Deus nós temos as nossas obrigações. Mas veja que aqui diz o seguinte: quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito contentes e se alegraram com a mensagem de Paulo. E todos os que queriam a vida eterna creram. Jesus anuncia que eles estavam sendo libertos. Paulo aqui na realidade anuncia que eles estavam sendo, já havia uma libertação disponível para eles. Olha a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação, como nós vimos quando Jesus, ele é o nosso Salvador, ele nos livra da morte eterna. Nos livrando da morte eterna, nós somos inseridos na vida eterna. E essa vida é uma vida de comunhão com Deus. A característica da vida eterna é uma vida de comunhão com Deus. João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E conhecimento ali não é conhecimento filosófico, não é conhecimento de informação. O conhecimento ali é conhecimento pessoal. Lembra que nós falamos? O reino de Deus, o discipulado do reino de Deus é pessoal. Deus chega para perto de você para te ensinar. Deus chega perto de você para te instruir. Deus, a pessoa, não o livro, a pessoa. O livro nos aponta para a pessoa. Nós temos que entender que o nosso relacionamento tem que ser com a pessoa através da maneira como o livro chamado a Bíblia, as Santas Escrituras nos dizem que nós podemos nos relacionar com a pessoa de Deus. Deus é uma pessoa. E nós vimos isso que a pessoa, quando nós vimos sobre conhecendo Deus, falando da personalidade de Deus, que Deus tem uma personalidade. Livro não tem personalidade, não tem vida. Para que nós possamos entender esse livro, que nós chamamos de um manual da nossa vida, como nós devemos nos comportar, nós precisamos da pessoa. Gente, quando Jesus falou sobre discipulado, ele fala: tomai o meu jugo e aprendei de mim. Veja, você pode ler, só que é a pessoa de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, que vai nos fazer aprender. Não decorar o livro. Não saber apenas memorizar e dizer para os outros o que está escrito no livro. Nós temos que entender que Jesus é uma pessoa. Nós vamos ver na próxima aula, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa real. Por mais que eu não o veja, eu creio. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem tu enviastes. Quando nós estamos falando que eles queriam a vida eterna, não era só os benefícios da vida eterna. Vida eterna é conhecimento eterno, pessoal de quem Deus é na nossa vida. E para isso era necessário crença. Veja bem, você foi liberto das trevas para ser um cooperador na obra do Pai. E nenhum embaixador pode ter autoridade no seu reino ou no reino que ele representa se ele não tiver comunhão com aquele que o enviou. E número 3, para nós terminarmos, o que significa salvação? Salvação, então, significa libertação e restituição. Salvação significa comunhão e discipulado. Número 3, salvação significa frutificação.
Lembre-se que você tem em você o capacete da salvação. E quando você colocar o capacete da salvação, sempre lembre-se de que desses 3 níveis de salvação. Quando você colocar o capacete da salvação, você lembre que você foi liberto, que você teve restituição. Lembre-se da comunhão que você pode ter com Deus, porque já não há mais barreira do pecado. O véu já foi rasgado, você pode ter comunhão, mas essa comunhão também pede o discipulado, também pede com que eu reaprenda algumas coisas, para que eu seja cooperador. E número 3, salvação fala de frutificação. Isaías 61:3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalho é uma madeira forte. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Mais uma vez a gente vê a graça de Deus. Quem foi que plantou isso em nós? O Senhor. E não é um graveto de justiça que alguém pode quebrar. É algo certo no nosso coração. É algo tão certo que é tido como um carvalho. Algo que não pode ser dobrado. Algo que não pode ser maculado. A fim de que vocês saibam e de que vocês professem que a justiça de Deus em vocês é algo que não pode ser dobrada, porque foi plantada pelo Senhor e baseado no relacionamento que vocês têm com Ele, se tornou um carvalho forte. E qual o objetivo disso? Para a sua glória. O objetivo de nós sabermos quem nós somos, de que nós sabemos que nós somos justiça de Deus, e isso ser tão forte no nosso coração, é para que Deus receba toda a glória. A fim de que vocês se chamem, veja bem, interprete o livro, leia corretamente, não está dizendo que os outros vão se chamar, vão te chamar. Nesse texto de Isaías 61, vai dizer de que você se chama, isso quer dizer que você tem que conhecer isso. Olha o capacete da salvação mais uma vez. O capacete da salvação vai lembrar a você quem você é em Cristo. Em conjunto com a couraça da justiça, é claro. É uma armadura só. A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalho de justiça. Isso quer dizer que pelos seus frutos as pessoas saberão que o que acontece em sua vida é obra das mãos de Deus, plantados pelo Senhor. Vamos ler alguns versos para a gente terminar. Isaías 60, 21 a 22. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então a missão do Filho é a restauração do propósito divino para o homem, como um agente, um embaixador do reino de Deus, através da salvação, libertação, restituição, comunhão, discipulado. João 15, de 1 a 8 na Bíblia Viva, muito interessante. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem e limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Ele já cuidou de vocês e limpou, para que tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes dei. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês, pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir separados de mim. Sim,
eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém se separa de mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajustado no montão com todos os outros e depois queimado. Essa aqui é uma visão do inferno, é a visão que o povo daquela época tinha na realidade do inferno, um monturo, um lixão, que não serve mais para nada. Aqueles que não estão vivendo no propósito que Deus tem para eles, estão na realidade experimentando o inferno na terra. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isto será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Nós falamos lá que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra. São aqueles que ouvem a voz. E aqui em João capítulo 15, verso 8, na Bíblia Viva, diz que os meus verdadeiros discípulos, eles dão colheitas abundantes, há prosperidade, há avanço na vida deles. E isso resulta em grande glória para o meu Pai. O objetivo da nossa vida, da nossa transformação, é com que o Pai seja conhecido. É com que a glória que Ele tem se expanda. Glória no sentido de reputação e fama. Então esses que foram libertos com o propósito de terem comunhão com Deus, de serem feitos filhos de Deus, discípulos do Senhor a fim de frutificarem, são estes que Deus usa no seu reino. São esses. Não são apenas as pessoas que estão libertas. São as pessoas que são libertas, entendem que têm comunhão com Deus e o desejo delas é frutificarem para a glória do Senhor. Qual é então o resultado final disso que nós vemos de Isaías 61, capítulo 61, verso 1, 2 e 3, a partir do verso 4. Essas pessoas que foram resgatadas do império das trevas, que foram libertas, vivem uma vida de restituição, andam em comunhão, em discipulado e frutificam para o Senhor. Eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. São estes que Deus usa para trazer reforma. São estes os que Deus usa para trazer reconstrução. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. E na sua glória vos gloriareis. Ou seja, a glória que ele tem, as pessoas vão ver a mesma glória. Reputação, fama, as pessoas vão ver a mesma coisa. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os ouvirem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Ou seja, me reconciliou com Deus, na comunhão com Deus, e me envolveu com o manto de justiça, minha nova natureza, me deu uma nova natureza e me deu um novo propósito. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Como
através da minha vida e através da sua vida. Na próxima aula, então, nós vamos ver sobre a pessoa do Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa que tem personalidade, tem uma função. Lembra que nós falamos sobre a trindade econômica? Existe uma função em cada pessoa da trindade, e é isso que nós vamos ver um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.